Vamos para mais uma aula. Vamos aqui juntamente com a gente aqui em mais uma aula junto com vocês aqui. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. Esse é um texto muito importante, porque todos nós temos que entender que Ele nos amou. E esse amor é incomparável. Esse amor não tem comparação. Esse amor não mede tamanho ou espaço. Então você tem que colocar na sua mente que Deus, Ele opera um grande amor sobre você. O que eu quero falar hoje nessa aula é sobre o pecado. É sobre as pessoas que pecam ou que têm uma sensação que errou, que falhou, que fracassou e que entregou esse sentimento de culpa para o seu ser, para a sua alma, e ele não consegue mais obter a paz interior. Nós estamos nessa aula para que você possa entender algo aqui. Pecado é pecado. Falhas em pecar continua sendo pecado. Só que você tem que entender que o amor é amor. E esse amor gera em você o perdão. Gera em você o amadurecimento. Gera em você a direção, a graça, o amor. Então você tem que colocar na sua mente algo aqui. Quando pecamos, quando geramos um certo processo, uma falha em um pecado, a sua vida tem que estar conectada no amor. Porque se você não estiver conectado no amor, a sua mente vai ser um boleto bancário do diabo. Porque o inimigo, ele quer todos os dias trazer uma acusação. E essa acusação leva você ao desespero. E esse desespero leva você ao desequilíbrio. E o desequilíbrio leva você às percas do sucesso. E você tem que entender que você nasceu para ter e para fazer algo na presença, na obra de Deus. Pecou, falhou, fracassou, não esqueça que tem um amor. O amor, ele olha para a mulher adúltera e diz: não tem nenhum dos seus acusadores? Nenhum deles jogaram pedra em você? Ela, porém, diz: não, nenhum, Senhor. Então eu, que era o único que poderia jogar pedra, também não te acuso. Vai e não peques mais. O problema das pessoas é que levam o pecado como se fosse uma continuidade da sua vida. Peco hoje, peco amanhã, peca depois. E isso cauteriza a sua mente, para que a sua mente diz para você mesmo que pecar é normal. Só que isso não é normal. Só que o mais anormal é você viver uma vida de um duplicata e dizer assim: eu não mereço perdão, eu não mereço o amor, eu não mereço a oportunidade, eu não mereço a direção, eu não mereço. Olha, quem fala para você que não merece, tinha que ser Deus. E quando eu analiso nas Escrituras, ele diz: ele entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe esse fator aqui. Quando ele entrega, ele tira dele, Deus, e coloca na sua disposição. O objetivo maior de Deus é tirar você desse mundo de pecado, arrancar você dessa solidão. Então, por que que eu e você vamos continuar colocando em nossa mente e dizer, eu não mereço, eu não almejo, eu não sou merecedor, eu não sou digno, eu não posso fazer, eu não sou o filho amado? Se o nosso Deus não diz nada contra você, mas ao contrário, enviou o seu filho foi para a cruz e ainda te garantiu o céu. Irmão Abildes, você está facilitando o pecado? Não, de maneira alguma. Pecado é pecado. Falhas que nós temos, nós vamos ter sempre. Porque quem nunca pecou, diz Jesus, atire a primeira pedra. Mas eu tenho que entender o seguinte, o pecado não pode ser um cimento que vai secando aos poucos e me paralisando na minha caminhada. O pecado não pode ser uma areia movediça que quando eu mexo, cada vez que eu mexo, mais eu vou me afundando. O pecado, ele vem me acusar na minha mente, mas a contrapartida venha a direção de Deus. Qual que é a direção de Deus? O perdão. Você está experimentando o pecado? Que tal experimentar o perdão? O perdão, ele mostra o quão grande amor que ele tem por você. Ele mostra que você ainda é filho. E como filho, você é filho amado. Amado que vai sentar na mesa. Lembra do filho pródigo? Que pegou todas as fortunas, todo o seu dinheiro, as suas riquezas, e gastou com as meretrizes, e gastou à deriva, longe do seu pai? E mesmo assim, o filho pródigo não deixou de ser filho. Você tem que entender algo aqui, que você, mesmo errando, mesmo falhando, você nunca deixou de ser filho. Filho, ele tem que entender que ele tem o colo do pai. Filho tem que entender que ele compreende quem é o pai. Filho tem a assinatura do pai. O filho tem o DNA do pai. O pecado quer tirar isso de você. A certeza de quem você é. A certeza de qual pessoa você é. A certeza de quem é o seu pai. O seu pai está no céu. E ele enviou o seu único filho para não perder os seus filhinhos, os seus filhotinhos, os seus filhinhos que sempre ele quis colocar debaixo das suas asas. O problema é que nós damos tanta importância para aquilo que o diabo nos fala e tanta menos importância para aquilo que Deus nos fala. Pecado é pecado. Nunca deixou de ser pecado, mas perdão é perdão e sempre será perdão. Não se esqueça que na duplicata que o inimigo está dizendo que você tem, na duplicata ou no boleto bancário que o inimigo está dizendo que você carrega, Jesus colocou lá o pagamento em gotas de sangue e dizendo, está consumado. Consumado é, nunca mais eu lembro do que você fez. Nunca mais eu lembro de quem você é, de quem você era, de que você fazia. Mas agora você tem uma nova história junto com Deus, junto com o Pai. Então, você tem que entender algo. Aqui nesse dia de hoje, o pecado, ele está em nosso meio
E se nós der importância para ele, nós falharemos diante de Deus. Mas se você falhar, não carrega essa culpa como se fosse uma carne podre se apodrecendo na sua mente. Ela vai feder, ela vai fazer ânsia de vômito, e você vai pensar que você não é digno de estar diante da presença de Deus. Mas ao contrário disso, você tem que entender algo aqui e nunca se esquecer da sua vida. Nunca se esquecer que você errou, que você falhou, que você fracassou, mas lá na cruz teve alguém que não errou, que não falhou, que não fracassou, e ele te dá um direito a intermédio dele, a intermédio da presença dele, para poder obter a salvação, para poder obter o perdão. O problema é que você não se sente amado. Se você sentir amado, você não terá a sensação de culpa. Ah, irmão Abildes, eu errei demais, eu falhei demais. Sim, quem sou eu para jogar pedra em você? Se o próprio Criador nunca disse nada a seu respeito, nunca falou que você era digno de morte, nunca disse que as pedradas seriam lançadas sobre você, mas ao contrário, ele sempre diz: há liberação de perdão e perdão para você nesse dia de hoje. Então entenda que nessa aula o Deus está usando para te falar que você pode ter falhado, a sua mente pode estar te acusando, mas você tem que entender: eu sou filho amado, eu sou filho do Pai, e sendo filho do Pai, eu terei o perdão do Pai. Mas entenda, perdão é para não falhar de novo, perdão é para continuar a sua história com nova expectativa, com novos fundamentos, com novas emoções, com novas alegrias. Então, não deixe de maneira alguma o pecado te separar do Deus que te ama. Não deixa de maneira alguma o pecado te dizer que você não merece, te dizer que você não é digno, porque Ele te amou e Ele te ama. Pense nisso, fica com essa aula. Ele te ama, Ele te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É um prazer dar aula para vocês. Estamos terminando. E que você possa entender que essa culpa não pode andar com você, mas sim o amor de Deus tem que estar caminhando com a sua vida. Fica com Deus. Até a próxima aula.